Olá, nós falamos ao vivo, direto do plenário Marishows, onde daqui a pouco terá início mais uma sessão, esta que é a 18ª sessão de 2019. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo site TV Câmara, câmarasjc.sp.gov.br, também pelo nosso Facebook. A programação completa da TV você acompanha no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real você pode conferir pelo nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador José Dimas, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Lino Bispo, vereador Robertinho da Padaria, vereador professor Calazans Camargo, vereador José Dimas, vereadora Amélia Naomi, vereador Sérgio Camargo, vereadora Renata Paiva, vereador Roberto do Eleven, vereadora Flávia Carvalho e vereador Marcão da Academia. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto a 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Quer que faça a leitura? Eu faço a leitura. Solicito ao vereador José Dimas que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo 31-35-2019, PL 107-2019, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a Rua 38, localizada no conjunto habitacional Dom Pedro II, de Rua Janine Aparecida Costa Santos. Comissão Justiça, rito ordinário, término de prazo para emendas 11/4/2019. Processo 3152-2019, PL 108-2019, autoria vereador Juvenil Silvério, denomina a Rua 6, localizada no loteamento Floresta, de Rua Armando Américo da Cruz. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 11/4/2019. Processo 3153-2019, PL 109-2019, autoria vereador Juvenil Silvério, denomina a Rua 3, localizada no loteamento Floresta, de Rua Noêmia Tavares de Oliveira Cabral. Avó Lili. Comissão Justiça, rito ordinário, término de prazo para emendas 11/4/2019. Processo 3154-2019, projeto de lei 110/2019, autoria vereador Juvenil Silvério, denomina o trecho 1 da Rua 2, localizada no loteamento Floresta, de Rua Irene de Oliveira Lourenço Borges. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 11/4/2019. Processo 3275/2019, projeto de lei 111/2019, autoria vereador Sérgio Camargo. Institui e inclui no calendário de festas e comemorações do município o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Retificando Dia Municipal de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a ser comemorado em 15 de junho. Comissão Justiça, rito ordinário, término de prazo para emendas 11/4/2019. Processo número 3390 de 2019, projeto de lei
111, de 2019, autoria vereador Maninho 100%, institui e inclui no calendário oficial do município de São José dos Campos o Dia Municipal de Conscientização e Orientação do Lúpus e da outras providências. Comissão Justiça, Rito Ordinário, termo de prazo para emendas, 11/4/2019. Retificando processo 390, retificando melhor ainda, processo 3390/2019, projeto de lei 112. Sétimo processo 3398/2019, PL 113/2019, autoria vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre a padronização numérica dos imóveis residenciais e comerciais no município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo 3399/2019, PL 114. Autoria vereador Lino Bispo. Autoriza a Prefeitura Municipal a disponibilizar guardas municipais em todas as escolas e creches municipais e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo 3411/2019, 3412/2019, projeto de lei 115. Autoria do vereador Dilermando Dier de Alvarenga. Institui o Dia Municipal dos Protetores, Tutores e Cuidadores Solidários dos Animais. No calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão Justiça, rito ordinário, término de prazo para emendas, 11/4/2019. Processo 3423/2019, projeto de lei 116/2019, autoria vereador Marcão da Academia, autoriza a Prefeitura Municipal a criar o Disque Bullying, e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, término de prazo para emendas, 11/4/2019. Processo 3444/2019, PL 117/2019, autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a instalar lixeiras especiais para separação do lixo reciclável no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo 3448/2019, projeto de lei 118. Autoria, Poder Executivo. Desafeta a área de domínio público municipal que especifica situada no loteamento Campo dos Alemães, classifica como bem dominical e autoriza o município a transmiti-la mediante escritura pública. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito urgente, término do prazo para emenda, 4/4/2019. Processo 3450/2019, projeto de lei 119, de autoria vereador Esdras Andrade. Cria o programa de voluntários no Centro de Controle de Zoonoses do município de São José dos Campos para pessoas físicas ou entidades protetoras de animais. Comissões Justiça e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para a emenda, 11/4/2019. E também, incluindo para leitura, dois substitutivos. Substitutivo número 1, ao processo número
Processo 1005/2019, projeto de lei 30 de 2019, autoria do vereador Walter Hayashi, denomina a Viela 1, situada entre a estrada Aparecida Machado dos Santos e a rua Jurema, Vinhas Bete, no residencial Dom Bosco, de Viela Ademir Correia Nunes. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 11/4/2019. E substitutivo número 1 ao processo 1006/2019, projeto de lei 31/2019, autoria vereador Walter Hayashi, denomina de Viela 2, situada entre a rua Jurema, Vinhas Bete e rua Edvard Batista do Nascimento, no residencial Dom Bosco, de Viela João Batista de Paula. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 11/4/2019. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores também, boa noite. Funcionários, servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos nós, e solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 6724/2014, projeto de lei 144/2014, de autoria do vereador Juvenil Silvério. E por uma sessão também de autoria do vereador Valdir Alvarenga, processo 4021/2017, projeto de lei 139/2017. E ainda o processo de autoria do vereador Valdir Alvarenga, 402/2019, projeto de lei 9/2019. Em tempo, solicito a inclusão para leitura dos processos. Processo 3464/2019, PL 120, de autoria do vereador Maninho 100%, retificando processo 3468 de 2019, PL 120 de 2019. Para leitura ainda do processo 3470/2019, projeto de lei 121 de 2019, de autoria do vereador Ciborgue. Também o processo 3471, PL 122, 2019, ambos, vereador Ciborgue. Processo 3472, 2019, PL 123, de 2019. Processo 3473, de 2019, projeto de lei 124, de 2019. E ainda incluir para votação a emenda número 1 ao processo 12067/2019, projeto de lei 474/2019. Retificando e corrigindo, solicito a inclusão para a votação da tramitação das emendas protocoladas fora do prazo. Emenda 1 ao processo 12067/2018, PL 474 de 2019. E emenda 1 ao processo 12068 de 2018, projeto de lei 475 de 2019. Ok. Senhor presidente, vamos retificando para registro correto dos números. Emenda número 1, para a tramitação das emendas protocoladas fora do prazo, emenda número 1, ao processo 12067/2019. 18? Ambos são 18? Ok. Emenda número 1 ao processo 12067/2018, PL 474/2018.
E o processo, emenda número 1 ao processo 12068-2018, projeto de lei 475 de 2018. Solicito a inclusão para a votação dos processos de autoria do vereador Dilermano Dié, processo 2393-2019, PL 82-2019. E também, de autoria da vereadora Amélia Naomi, o requerimento, processo 3484-2019, requerimento 851 de 2019. Obrigado. Em votação, o requerimento verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam com a convenção, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, apresentei um requerimento para apoiar a nota pública da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, assinada por pela procuradora Débora Duprá e vários outros procuradores que subscreveram. Mas, antes de fazer a leitura, eu queria aqui registrar que está presente aqui a Ângela, do Movimento Social, da Marcha Mundial das Mulheres, e ela está com os representantes dos moradores da rua Bernardo Grabois, moradores lá do Jardim das Indústrias. Eu recebi o documento porque já estive lá em cima conversando com eles. Eles querem uma reunião com o senhor. Já confirmei que será possível receber, mas também já comuniquei que hoje é dia de sessão, só pode ser recebido depois que acabar os projetos. Então, eles sabem que tem um procedimento, entrou vários projetos hoje, então eles estão indo embora e na próxima semana eles retornam, mas já passarei o documento para que na próxima semana o senhor tenha conhecimento da pauta que eles estão trazendo. Então, obrigada. Estou repassando aqui para o presidente Robertinho da Padaria. Então, vou começar a ler a minha nota, que eu espero que esta casa aprove, por isso, uma nota da Procuradoria da República, procurador federais, uma vez que esta casa também já teve a Comissão da Verdade. Nós fizemos ela aqui por um período bastante grande, uma documentação bastante importante, e nós não poderíamos nos furtar e não se posicionar neste momento tão importante do Brasil com uma posição do presidente da República. Então, quero aqui, para que todos tomem conhecimento, vou ler a nota pública, que eu espero que a gente apoie e que a gente dê a divulgação, da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. É incompatível com o Estado democrático de direito festejar um golpe de Estado em um regime que adotou políticas de violações sistemáticas aos direitos humanos e cometeu crimes internacionais. A Presidência da República recomendou ao Ministério da Defesa que o aniversário de 55 anos do golpe de Estado de 1964 seja comemorado. Embora o verbo comemorar tenha como significado possível o fazer de se trazer à memória a lembrança de um acontecimento, inclusive para criticá-los. Manifestações anteriores do atual presidente da República indicam que o sentido da comemoração pretendida refere-se à ideia de festejar a derrubada do governo do João Goulart em 1º de abril de 1964 e a instauração de uma ditadura militar. Em se confirmado esta interpretação, o ato se reveste de uma enorme gravidade constitucional, pois representa a defesa do desrespeito ao Estado democrático de direito,
É preciso lembrar que, em 1964, vigorava a Constituição de 1946, a qual previa eleições diretas para presidente da República. O mandato do então presidente João Goulart seguia seu curso normal após a renúncia de Jânio Quadros e a decisão popular, via plebiscito, de não dar seguimento à experiência parlamentarista. Ainda que sujeito a contestações, imerso em crise, não tão raras na dinâmica política brasileira e em outros estados democráticos de direitos, trata-se de um governo legítimo, constitucionalmente eleito. O golpe de Estado de 64, sem nenhuma possibilidade de dúvida ou revisionismo histórico, foi um rompimento violento, antidemocrático da ordem constitucional. Se repetida nos tempos atuais, a conduta das forças militares e civis que promoveram o golpe seria caracterizada como um crime inafiançável e imprescritível de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição de 1988. O apoio de um presidente da República ou não bastasse a derrubada inconstitucional, violenta, antidemocrática de um governo, o golpe de Estado de 1964 deu origem a um regime de restrições a direitos fundamentais e de repressão violenta e sistemática à dissidência política, a movimentos sociais e a diversos segmentos, tais como os povos indígenas e camponeses. Transcorridos 34 anos do fim da ditadura, diversas investigações e pesquisas sobre o período foram realizadas. A mais importante de todas foi conduzida pela Comissão Nacional da Verdade, que funcionou do período de 2012 a 2014. A Comissão Nacional da Verdade foi instituída por lei e seu relatório representa a versão oficial do Estado brasileiro sobre os acontecimentos. Juridicamente, nenhuma autoridade política sem fundamentos sólidos e transparente pode investir contra as conclusões da Comissão Nacional da Verdade, dado seu caráter oficial. A Comissão Nacional da Verdade confirmou que o Estado ditatorial brasileiro praticou várias violações aos direitos humanos, que se qualificam como crimes contra a humanidade. A igual conclusão chegou a Corte Interamericana de Direitos Humanos ao julgar o caso de Vladimir Herzog em 2018. Também a Procuradoria-Geral da República assim entende como manifestação na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 320 e outros procedimentos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. De acordo, os órgãos de repressão da ditadura assassinaram ou desapareceram com 434 suspeitos de dissidência política, também com mais de 8 mil indígenas. Estima-se que entre 30 e 50 mil pessoas foram presas, ilicitamente torturadas. Esses crimes bárbaros, execução sumária, desaparecimento forçado de pessoas, extermínios do povo indígena, tortura e violação sexuais, que foram denunciadas, foram
perpetrados de modo sistemático e como meio de perseguição social. Não foram excessos ou abusos cometidos por insubordinados, mas sim uma política de governo decidida nos mais altos escalões militares, inclusive com a participação dos presidentes da República. A gravidade desses fatos é de clareza solar. Mais uma vez, é importante enfatizar que, se fossem cometidos atualmente, receberiam grave reprimenda judicial, inclusive por parte do Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma em 1998 e ratificado pelo Brasil em 2002. Também, à luz do direito penal internacional, os ditadores brasileiros cometeram crimes contra a humanidade. Essa corte, porém, não pode julgar as autoridades brasileiras pelos crimes da ditadura, porque sua competência é para fatos posterior à sua criação. Festejar a ditadura é, portanto, festejar um regime inconstitucional responsável por graves crimes de violação aos direitos humanos. Essa iniciativa soa como apologia à prática de atrocidades massiva e, portanto, merece repúdio social e político, sem prejuízo das repercussões jurídicas. Aliás, utilizar a estrutura pública para defender e celebrar crimes constitucionais e internacionais atenta contra os básicos princípios da administração pública, o que pode caracterizar o ato de improbidade administrativas nos termos do artigo 11 da Lei 8.429, de 1992. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, confirma que as Forças Armadas e as demais autoridades militares e civis seguirão firmes no cumprimento dos seus papéis constitucionais e com o compromisso de reforçar o Estado democrático de direito no Brasil, e que seria incompatível com a celebração de um golpe de Estado e de um regime marcado por gravíssimas violações dos direitos humanos. Bom, esta é a nota pública da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Está encerrada aqui. Eu queria aqui fazer um outro apêndice, dizer que eu gostaria que esta casa aprovasse essa nota, porque ditadura nunca mais nesse país. Entraram também com uma representação no Supremo Tribunal familiares, as famílias Telles, a família Herzog, também contestando essa questão do golpe, né, esse período de 21 anos, né, que a OEA também condenou e que nós também devemos repudiar. Então, portanto, peço a todos os vereadores que aprovem esta nota pública importante para o país e para essa cidade. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Eu acabei de receber agora Vamos Seguir Juntos numa Nova Direção, uma campanha educativa, da Secretaria de Mobilidade. Aponte a mão para frente. O motorista para, você segue em frente. A gente sabe que gentileza gera gentileza. E eu quero aqui parabenizar a iniciativa, porque eu tenho falado ao longo desses anos da violência do trânsito aqui na nossa cidade, que, infelizmente, tem causado inúmeras
mortes, além de outros que ficam com sequelas. Enfim, tem todo o envolvimento aí. A pessoa deixa de produzir, a questão da saúde pública, enfim. E a gente só vai conseguir realmente mudar esses números, né, através da educação. E que a gente possa realmente ter uma campanha efetiva aqui na cidade, que eu sei que vai estar nas mídias aí nos próximos dias, e também nas ruas de São José, mas gostaria de sugerir ao governo, né, representando aqui pelo Leandro, que pudesse se estender também às escolas municipais, né, através aí do ensino fundamental, levando essa bandeira, né, da mãozinha, né, no pedestre para atravessar a rua, porque muitas vezes, infelizmente, mesmo dentro da faixa, onde não há sinalização, a pessoa, quando vai atravessar, infelizmente, muitos motoristas não respeitam, né? Então, a gente precisa realmente estabelecer essa cultura, né, da paz e da gentileza aqui no nosso trânsito, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa que eu quero aqui cumprimentar. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também aqui parabenizar a prefeitura por essa iniciativa de fazer essa conscientização. E realmente nós precisamos muito de conscientizar os motoristas, e acho que a nossa cidade teria tudo para mudar um pouco o perfil de como controlar esse trânsito, porque a gente vai em algumas cidades por aí que tem poucos semáforos. As pessoas têm uma cultura de respeitar o cruzamento, passar com mais calma, e aqui, infelizmente, a gente está pedindo lombofaixas, está pedindo lombada eletrônica perto das escolas, perto dos locais de grande fluxo, porque há uma falta de consciência grandiosa por parte dos motoristas. Então, acho que a prefeitura está no caminho certo de levar essa conscientização. E quero também aqui dizer à vereadora Amélia que estarei votando favorável ao seu requerimento. Eu acho que é uma besteira que o governo está fazendo, tem coisas mais importantes para se destacar, não é? Você comemorar o golpe, a ditadura, o que você faz com a democracia que veio de lá para cá? Inclusive, o Bolsonaro foi eleito por causa da democracia, não é? Então, eu acho que é uma atitude que não tinha necessidade de se mexer com isso, de se evidenciar isso, porque nós vivemos um país democrático. Então, acho que o governo está perdido, acho que teria tudo para dar certo, mas a gente vê que o governo está perdido, não é? Que o governo não está caminhando com o Congresso, não é? E falta aí, com certeza, esse tino, essa experiência de saber trabalhar com o Congresso. Você não precisa ser um presidente que vai fazer o que o Congresso quer, mas sim, você tem que ter um caminho onde o Congresso possa perceber que a direção que cada um faz é a mesma, que buscar o crescimento do país, colocar o país nosso numa evidência para o mundo, que nós temos condição disso, mas a gente está vendo essa briga já política e, com certeza, o nosso Brasil, o povo brasileiro, perde e muito com isso. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara. Senhor presidente, realmente eu também quero complementar aqui a palavra dos nossos nobres colegas e parabenizar a Secretaria de Mobilidade Urbana, através do secretário Paulo Guimarães e toda a sua equipe, que tem feito, dentro dessa gestão do prefeito Felício Ramute, um trabalho muito focado na mobilidade urbana da nossa cidade, tentando melhorar de todas as formas, lutando para isso, aqui a casa sempre apoiando, contribuindo com projetos de lei, com campanhas também de conscientização em conjunto. Eles já realizam várias campanhas de conscientização. Tem aí a campanha do Maio Amarelo, que está para chegar agora, que já é uma campanha nacional, mas a cidade tem envolvido bastante, tem abraçado bastante essa causa. São campanhas educacionais através das escolas,
junto com nossas crianças, nossos jovens, né? Porque tem que, através dali, mostrar valores também, né? Porque a campanha já fala, sinal de gentileza, gentileza também, gentileza são valores que aprende-se em casa, aprende-se na escola, aprende-se com pessoas de bem, e são valores, isso precisa. Eu, particularmente, desde antes de ser vereador, eu tenho uma campanha que toda vez em junho, logo após o Maio Amarelo, a gente em junho faz, que é a campanha Paz no Trânsito, lá na região sul. Começamos lá na Praça das Bandeiras, na Avenida Cidade Jardim, onde a gente reúne várias pessoas que querem se mobilizar, querem ajudar a conscientizar o trânsito, principalmente daquela região, mas também para a cidade inteira, sobre a questão da educação. A gente precisa ter essa educação, um olhar pelo outro, um ajudar o outro, um entender o que o outro passa também, para poder ajudar, para poder contribuir. Isso a cidade precisa, e nós, como cidadãos de bem, e que querem fazer algo com atitude, né? Porque, de repente, a gente tem muitas que a gente fala, de repente até posta as coisas na internet, coisas que a gente, de repente, pega de outros locais, nem sabe se é verdade ou não, mas a nossa atitude pessoal, como ser humano, como cidadão, para o bem, falta um pouco isso. E a Secretaria de Mobilidade Urbana tem incentivado isso com essas campanhas. Então, a gente convida todos vocês, convida a população a participar junto, a fazer esse ato de gentileza, a ter amor no coração e pensar no próximo. Parabenizo e conta sempre com a gente, tanto a Secretaria de Mobilidade, a Prefeitura e todas as entidades, as pessoas que querem fazer bem, as pessoas que estão para fazer bem. Conta com a gente, que a gente está aí para acompanhar. Muito obrigado. Som, saiu. Com a palavra, o vereador Roberto do Eleven. Obrigado, senhor presidente. Eu vim nesse microfone de à parte para agradecer novamente o Leandro Rai, da governança, que esteve comigo lá no Santa Cecília 2, o Ademir, e agradecer ao Minoro, da Secretaria de Manutenção da Cidade, que o Santa Cecília, as ruas estão quase todas arrumadas, senhor presidente. Hoje não tive tempo de ir lá novamente, mas as ruas já estão arrumadas, os moradores ligando e agradecendo, parabenizando, e agradecer ao Minoro também por ver que a Avenida Tancredo Neves estava precisando de uma manutenção, a pista de ciclismo lá. O ciclista vai atrás desse vereador e pede que realmente o mato estava alto, mas devido às chuvas fortes que está acontecendo esse mês, mas está tudo certinho lá nessa parte que eu pedi para o Minoro. E agradecer ao Minoro mesmo pela atenção que ele está dando lá para a Zona Leste. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu só queria declarar meu voto, que eu sou a favor aí do manifesto que a Amélia acabou de ler, porque eu acho que realmente nós não temos nada a comemorar essa Revolução de 64. Eu acho que isso aí foi um buraco negro que aconteceu na nossa história, foi um período negro com um buraco no meio que sorveu muitas vidas e causou muitos danos em muitas famílias. Eu queria lembrar que em 64 meu pai foi cassado, disse que comunista, que era um grande humanista, mas naquele tempo o pessoal não sabia de nada, né? Chegaram até a proibir um livro, A Capital da Essa de Queiroz, e confundiram com O Capital de Karl Marx. Então, era esse o povo preparado que tinha feito a Revolução em 64 e que foi um período que realmente eu não gosto nem de lembrar. Meu pai, nessa época, vendia livro técnico lá no CTA. E o top do livro técnico, na parte de tecnologia, eram os livros russos, porque eles realmente eram os avançados na tecnologia, e todo o ITA, todo o Brasil adotava o livro técnico, que não falava nada de ideologia, de filosofia, nada. Falava de matemática, de física, matemática quântica, física, que era a época o Psico 9. Foi retirado do CTA porque ele estava vendendo livro russo. Foi vender livro russo técnico numa rodoviária. Acabou perdendo todo o acervo dele. Isso é para você ver a
A que nível esse pessoal está preparado? Eu acho que foi um período muito bravo, que nós estávamos... Meu pai estava com 8 filhos, viemos aqui para São José dos Campos. Quem deu a força para a gente foram os médicos da Santa Casa de Campos Jordão, que desceram junto quando teve a Revolução, que eu gosto de lembrar sempre do nome deles, que é o doutor Além, doutor Natanael, doutor Pimentel, Domingos Pimentel. Esses é que seguraram a nossa família, que foi um período terrível. De manhã era pão com banana e à tarde era banana com pão. Mas isso aí eu acho que deu para a nossa família, que o Caxambu, inclusive, conheceu bem minha família, sabe do que eu estou dizendo, que eu não estou mentindo. Conheceu meu pai, minha mãe, pessoas valorosas, honestas, trabalhadoras e, principalmente, generosas com a humanidade. E, para acabar com esse meu discurso, que senão até me leva a lágrimas, de ver que nós andamos tanto, sofremos tanto, uma família que pegou uma estrada numa boleia de caminhão e viemos para cá. Foi muito calor, muito pernilongo, muita depressão. E lembrar, saber que o único vício que o meu pai teve na vida foi comprar livros, porque tempo não tinha nem televisão. Então, cada um tem um hobby, o dele era trazer livros. Era uma biblioteca pequena, numa sala pequena, coberta de estantes, e no meio Monteiro Lobato. Foi essa a educação que meu pai deu para os meus irmãos, que nós tivemos. Essa é a perseguição, por isso é que nós fomos perseguidos, meu pai ser comunista. Logicamente, sabia de tudo, porque ele lia muito. Estava além do tempo. Aliás, morreu 50 anos depois, além do tempo. Então, o que eu queria dizer é que não posso lembrar desse tempo e dizer que foi um período negro. Não tem revisão de história, não. O que aconteceu em 64 foi dito em vários livros, está tudo aí publicado. Não tem outra. Agora, dizer que era comunismo, que era isso, que era aquilo, não foi nada disso. Para quem acompanhou a história, que é o seu Walter, sabe o que eu estou falando, não sei se ele está revivendo a história, mas foi um período que estava todo mundo engajado no Brasil melhor. As pessoas que mais sabiam, os artistas, os professores, estavam todos lutando pelo Brasil melhor. Inclusive com muita gente da Igreja Católica, que estava sabendo o que estava acontecendo, estava prevendo o que ia acontecer para o futuro, como realmente aconteceu, e todos estavam engajados numa política de um país melhor. Infelizmente, esse país deu uma guinada de 360, 180, voltamos para 360, e hoje nós vemos um governo que em 3 meses, só no Ministério da Educação tem tanto projeto, tanta coisa em matéria de educação, de cultura, disso, daquilo, que em 3 meses já mandou 15 técnicos de alto gabaritos, como a Iolene, o Tosi, daqui de São José, 15 para fora. Chamaram as pessoas pelo seu nível, todos estavam acreditando que seria realmente, que tivesse o norte, pelo menos, foram para Brasília, teve os embates, que eu acho que foram os embates políticos, de um retrocesso abissal que está acontecendo, não concordando, foram todos voltar para seus lugares. 15 pessoas, 15 técnicos de alto gabarito existentes no Brasil, foram lá, deram embate, e continua lá. O norte, que é a educação, que é a segurança, que é isso, sem norte nenhum. Por isso que eu repudio tudo, principalmente esse negócio de comemorar dia 31 de março. Esse dia foi o dia negro do nosso. Eu acho que se a gente não rezar muito, eu rezo do meu jeito, que eu sou ecumênica. Nós vamos ter muito mais tempos negros, muito mais datas tenebrosas na nossa frente. Eu acho que nós temos é que ponderar o que está acontecendo, pensar que não é revivendo o passado, que já não... Sabe, com militarismo, eu acho que não é esse o nosso caminho. Eu acho que nós estamos aí no momento realmente de reflexão, de leitura e, principalmente, de oração. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite às pessoas que nos visitam aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Linkando aqui dois temas importantes para a nossa cidade. Essa campanha da gentileza faz bem aí, que a prefeitura lançou.
E na noite de hoje eu apresentei para leitura um projeto de lei que institui o Dia Municipal de Combate à Violência contra o Idoso, né? Linkando essas duas coisas, por quê? Na noite de ontem, eu recebi o telefonema de um amigo meu, Padre Rafael, que é lá da Paróquia Espírito Santo, ficou durante quase um ano lá na Paróquia Espírito Santo, hoje não mora mais em São José dos Campos, está morando na cidade de Mococa, né? E me ligou na noite de ontem porque a mãe dele tinha sofrido um acidente dentro do ônibus coletivo aqui da nossa cidade. Eu não vou citar a empresa de ônibus, porém, ele estava preocupado por não morar aqui, né? Ser padre, estava lá em Mococa, e ele queria saber informações. Ela estava internada no hospital municipal, caiu, cortou a cabeça, levou ponto e tal. Mas a minha indignação é com a empresa de ônibus, ao qual ela sofreu o acidente, não foi socorrida dentro do ônibus, né? O motorista continuou a viagem até o próximo ponto. O acidente foi justamente porque ele deu uma freada brusca antes que ela tivesse se acomodado dentro do ônibus. Ela caiu, bateu a cabeça, estava sangrando muito. Ele foi até o próximo ponto para parar no ponto, aí pediu para ela descer do ponto, chamou o resgate, o SAMU, e ela foi levada para a Vila Industrial, onde teve todo o atendimento necessário. Mas a minha indignação também é que quando o padre Rafael, de lá de Mococa, por telefone, entrou em contato com a empresa de ônibus, a empresa de ônibus se negou a prestar o atendimento, falou que já tinha feito tudo o que era possível, ou seja, chamar o SAMU, qualquer pessoa poderia ter feito isso. Ela sofreu o acidente dentro do ônibus, né? A gente sabe que todo veículo tem o seguro obrigatório, tem o seguro da própria empresa que poderia dar o atendimento para ela, ela não teve esse atendimento, e ainda a pessoa que o atendeu na empresa de ônibus foi mal educada, dizendo para ele que ele, como padre, não devia estar preocupado com esse tipo de coisa. Então, fica aqui o meu repúdio à empresa de ônibus, que é a CBS, né? CS Brasil? A CSB? Tá? Então, fica aqui o meu repúdio à empresa de ônibus. Nós estamos sabendo aí que o ano que vem tem a licitação, a gente precisa estar de olho também, porque deixar de prestar atendimento a uma pessoa idosa, com quase 70 anos, que sofre um acidente dentro do ônibus, corta a cabeça e leva vários pontos, fica sangrando dentro do ônibus, eu acho que isso aí é mais do que uma desumanidade. Isso é um crime que não pode acontecer e a empresa precisa ser penalizada por isso. Então, fica aqui o meu repúdio e o meu informativo aí para todos os vereadores que tomem conhecimento disso, para que a gente... Então, exatamente, o Dié falou, se faz isso com o padre, quem diga com o coroinha. Na verdade, eu acho que nem precisava citar a questão dele ser padre. Eu acho que foi, além de tudo, uma falta de educação da pessoa que o atendeu. Então, fica aqui o meu repúdio. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Eu queria aqui, complementando o que eu havia falado, como sugestão, Leandro, para o governo, de trabalhar essa campanha de uma forma mais extensiva na educação fundamental, também trabalhar na Casa dos Idosos, né, que nós temos aí nas regiões, porque um dos maiores números de atropelamentos é com pessoas idosas, né, procurar fazer também uma parceria com as entidades de classe, envolver a sociedade civil organizada para que possa realmente também abraçar essa campanha e, dessa forma, a gente poder alcançar aí toda a cidade de São José dos Campos. E reduzir, né, efetivamente, o número de atropelamentos aqui na nossa cidade. Em que pese também esse assunto da comemoração do 31 de março, com todo o meu respeito à história, eu acho que o Brasil e os brasileiros menos precisam nesse momento é de um tipo de homenagem como essa, ou de qualquer confrontação que venha dividir ainda mais o nosso país. Eu acho que nós devemos focar todas as nossas energias, e o governo deveria fazer isso, né, em soluções para os milhares de brasileiros que estão desempregados, né, investimentos, né, numa educação de qualidade, numa saúde digna para o cidadão, né, investir em segurança e não resgatar
né, o sofrimento, né, daqueles que viveram no período de 64, que, com certeza, não nos levará a lugar nenhum. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, primeiro solicitar um minuto de silêncio, virtude de falecimento da senhora Maria da Glória, uma liderança, uma amiga lá da Vila Maria, que faleceu essa semana, e dizer que também serei favorável ao requerimento, com base no texto que foi a nota publicada pelo Ministério Público, e dizer que o momento, ele é um momento que a gente precisa trabalhar para unir as pessoas, para diminuir os embates, os conflitos. O país está numa situação onde, passado 3 meses, a desarticulação é tão grande e com tantos problemas para serem resolvidos, seja na área de desemprego, seja as políticas sociais, tanta coisa, e você poderia trabalhar tendo aí o peso na presidência, na representação brasileira, junto no governo federal, para falar de coisas boas, para tentar fazer medidas que unem e não que desunem, né? E trabalhar com que nós possamos avançar. Eu acho que quando nós temos democracias fortes, consolidadas, com a possibilidade de um debate saudável das diferentes opiniões, pluralidade de ideias, sendo trabalhados para o melhor do nosso país e do nosso povo, a gente só tem a ganhar. Infelizmente, o que a gente está vendo é um processo que não vai para esse caminho, né? É um processo que vai só para o enfrentamento, para a briga, para a divisão, para o prejuízo que o nosso país vai tendo. E isso tudo está levando a essa desarticulação toda, essa coisa que a gente está vendo lá, e chegou num ponto muito ruim naquilo que deveria ser a necessidade de organização para o país andar, e, ao mesmo tempo, parece que, para desviar o foco, fica fazendo essas situações absurdas, essas medidas que chocam a gente. Vamos em frente. Eu acho que precisamos trabalhar, se organizar e cobrar para que lá comecem a olhar, de fato, para o nosso povo. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, queria só também aproveitar esse momento e dizer a todos os colegas que, por mais dificuldades que tenhamos numa democracia, ela é muito melhor do que uma ditadura, né? Onde as pessoas possam participar e dar suas opiniões, serem livres e juntos poder construir sempre uma nação melhor. E também parabenizar aí a prefeitura, na pessoa do nosso secretário Paulo Guimarães, que ontem esteve com o prefeito Felício Ramute também nesse evento, hashtag sinal de gentileza. Sem dúvida, nós vemos aí em vários municípios do Brasil, onde as pessoas já costumam, os motoristas costumam parar no trânsito e dar a liberdade, o acesso, a segurança àquelas pessoas que estão ali transitando, os pedestres pelo lugar, né? E é incrível ver como que motoristas de São José dos Campos estão, por exemplo, no litoral norte, e quando estão lá, param para os pedestres, e aqui em São José agem de forma diferente. Por que não começar também, aqui em São José, como em outras cidades, participar desse movimento grande que é em favor dos pedestres? Com certeza teremos um trânsito muito mais seguro e pessoas muito mais felizes. Então, parabéns à Prefeitura, à Secretaria de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, toda a sua equipe e todos aqueles que estão envolvendo-se nesse processo. E, com certeza, presidente, a Câmara também pode ser um canal de difundir essa iniciativa, uma vez que todos nós aqui temos essa possibilidade, através da TV Câmara, através das redes sociais, enfim, tudo que é instrumento que a Câmara tem, pode também compartilhar essa grande iniciativa que é hashtag sinal de gentileza a favor de um trânsito melhor em benefício dos pedestres. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente aqui na nossa galeria e também aqui no nosso plenário,
em especial o Leandro, representando aqui o secretário da Governança e a própria Prefeitura. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio para a senhora Otília Hitoe Matsumura. Ela era mãe de uma das preletoras da Seichonoye, e aproveito o momento também para agradecer os funcionários da casa, a minha assessoria e todos aqueles que contribuíram no evento que nós fizemos aqui sobre o Dia da Seichonoye. Um evento bastante importante, né, que enfoca muito a gratidão, a paz e o respeito ao próximo. Falar também, senhor presidente, da proposta agora de um projeto que é educativo, a segurança no trânsito, a travessia do pedestre nas faixas destinadas a ele. Muita gente, aliás, muitos motoristas, principalmente os motoqueiros, talvez eles não saibam ou não se atentaram quando fizeram o curso para tirar sua carteira de habilitação, que a faixa é do pedestre. Onde tem o semáforo, é o semáforo que determina, mas onde não tem semáforo, é a faixa do pedestre, e o pedestre é o preferencial. E talvez esses nossos motoristas não saibam, e por isso que insistem em não respeitar o pedestre. E o vereador Renata Paiva, a senhora que tem também um trabalho muito importante nessa área, muito bem focado. E essa campanha educativa que agora foi implantada ontem, e aí vem aqui os meus cumprimentos ao prefeito e ao secretário de Mobilidade, Paulo Guimarães, e também ao secretário da Saúde, doutor Danilo, que foca nesse trabalho educativo, como disse a senhora vereadora Renata, não só nessa área, mas às vezes a gente produz leis aqui que é desnecessário se você tivesse um foco numa campanha educativa. Por exemplo, aqui o cocô do cachorro. Nós temos lei que proíbe. Adianta ter lei se você não tem uma estrutura eficiente que fiscalize? Se você fizer uma campanha educativa sobre isso, a vaga nos estacionamentos para o idoso, para o cadeirante, né, e outros. Enfim, campanhas educativas, onde você vai lá, na alma do cidadão, eu acho que tem muito mais efeito. Ontem também tivemos lá no Jardim Nova Detroit o plantio em comemoração à Semana da Água. De novo, a Renata Paiva está nesse circuito, né? Tivemos um plantio de 40 mudas de árvores frutíferas, né? Da vegetação do Cerrado e da Mata Atlântica. E eu acho que faltou um pouquinho de divulgação e do enfoque. Não teve um trabalho educativo, aqui não é nenhuma crítica à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanização, mas deveria ter sido feito um trabalho com os alunos da escola que estiveram lá, o Maninho também esteve presente, parabéns lá, Maninho, onde o aluno apenas foi plantar uma muda, ele talvez, né? Então, mereceria uma atenção especial aqui, viu, Leandro? Eu já conversei com o Daniel hoje, da comunicação, um baita de um projeto desse, né? Você plantar essas árvores, que são frutíferas, nativas do Cerrado e da Mata Atlântica, o ganho que você tem, né, se você fizer um trabalho educativo antes, durante e depois. Então, poderia, por exemplo, cada aluno que foi plantar uma árvore, ser o pai ou a mãe dessa árvore, para vê-la crescer e chegar até dar frutos. Eu falei com algumas crianças sobre esse assunto e falei com a vice-diretora, um grande abraço à professora Cida, que também esteve lá, a dona Carmen, liderança lá da região,
Então, o trabalho educativo é muito importante. E esse foco agora para o pedestre, nós tivemos lá no Hospital Municipal, ali na JK, né? É nítido você perceber que o motorista, ele não está nem aí com você. Então, se a gente massificar, junto com a prefeitura, como você disse, escolas, e Casa do Idoso e assim por diante, esse projeto ele vai dar resultado. Queria falar também, senhor presidente, sobre esse requerimento da vereadora Amélia. A Dulce, na verdade, eu estava em dúvida, viu, Dulce? Porque quando você politiza a coisa, eu não sou muito favorável a quando você politiza um evento qualquer. Agora, a fala da Dulce foi perfeita. Ela sofreu as agruras do regime militar. Não quero nem chamar de ditadura nem de golpe, mas do regime militar. Porque o intuito, na verdade, foi bom. Ele foi nessa direção. Em 64, viu, vereador Lino Bispo? Eu estava prestes a servir o serviço militar, né? E servi em 65, e passei por muitas dessas situações. Então, eu protagonizei muitas coisas. Naquele momento que o Jean Goulart ele faz o discurso na Central do Brasil, que queria desapropriar as terras, as margens das rodovias e todas fábricas e indústrias ligados ao petróleo, levantou, sim, uma preocupação. Por quê? Em 64, era muito forte a Guerra Fria. A União Soviética, a Rússia, o que hoje é Rússia, e seus países no entorno, contra os Estados Unidos. Então, havia uma Guerra Fria, esse grupo comunista acabou conquistando Cuba e vinha na direção da América Latina. Tanto é que nós temos aqui muita gente ainda que é simpatizante desse regime e ainda faz uso político disso. Então, naquele momento, era necessário. Por quê? Houve, inclusive, na própria Marinha, uma revolta, né? Um movimento a favor de entregar o nosso país aos comunistas. Então, isso também era perigoso. E aí a própria igreja, todos os órgãos de imprensa, com exceção ao Correio da Manhã, foram favoráveis à intervenção das Forças Armadas. E por isso que o Mourão, no dia 31 de março... então, teve o discurso do Jango no dia 13 de março, na semana seguinte, uma semana depois, a Igreja Católica se mobilizou através da dona Leonor de Barros, esposa do Adhemar de Barros, primeira-dama do Estado, envolvendo muitos católicos, uma marcha da Praça da República até a Praça da Sé, que esperava-se aí 10 mil pessoas, apareceram 500 mil pessoas. Na Praça 7 tinha 1 milhão de pessoas. Então, naquele momento, vereador, foi necessário. E aí, o próprio Castelo Branco, que assume a presidência no dia 11 de abril de 64, ele diz que no ano seguinte tem eleições diretas. E aí sim, aí houve um golpe dentro das próprias Forças Armadas, que depois o Castelo Branco morreu num acidente de avião até hoje inexplicável. Então, aí começou as barbaridades, porque daí, Costa e Silva, Médici, aí teve o ato institucional número 5, esse foi pesado, né, Dulce? O meu pai também sofreu com as agruras da ditadura. Aqui também tinha um prefeito que era militar.
Foi bom para a cidade? Foi bom, mas era no chicote, era na porrada. Então, praticava-se barbaridades, e isso nós não queremos mais relembrar, com certeza, absoluta. Absoluta. Então, nós temos várias literaturas que dizem muito sobre esse tempo. Aliás, faço aqui um parênteses para dizer o seguinte: quando devolveu o Geisel, que foi um dos autores, um dos cabeças que articulou 64, depois ele se arrependeu, e foi ele que devolveu, foi ele que fez o projeto da anistia, em 79, que voltaram muitos desses artistas políticos que estavam exilados. E aí teve a transição com o Figueiredo, e, em seguida, uma eleição ainda indireta, mas para um civil, que foi quando elegeu Tancredo Neves. Foi pelo colégio eleitoral do Congresso. E aí o PT votou contra o Tancredo Neves. Quem votou a favor? Ayrton Soares, Bete Mendes e José Eudes, lá de Minas Gerais. Eles foram simplesmente expulsos do PT. Então, por isso que a gente estava pensando essa questão quando você quer politizar alguma coisa. Então, também sou favorável. Não deve-se relembrar coisas que causaram muitas sequelas, muitas tristezas para muitas famílias. Eu tenho um amigo, né, que hoje ele já é falecido, mas ele tinha a boca toda deformada, porque naquele episódio lá em Biúna, encheram a boca dele de sal, colocaram um pano na boca e deixaram ele amarrado por 3 dias numa árvore, além das picadas das formigas, dos insetos, etc., né? Ele ficou com a boca toda deformada. Então, esse é um dos exemplos, né, que eu presenciei, porque ele foi meu colega de faculdade, de universidade. Então, realmente, foi um período, depois do Castelo, muito tenebroso, porque é o que eu digo, foi o golpe dentro do golpe. Então, senhor presidente, queria registrar aqui, porque dia 31 agora, realmente completa 55 anos, né? E realmente tem coisas desnecessárias de você reavivar, né? Ela só serve para uma coisa: causar o tumulto no nosso país. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Desculpa, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu serei rápido, mas eu não tinha como deixar de trazer algumas palavras quando a gente fala sobre esse projeto do sinal de gentileza realizado pela Prefeitura. Não sei se vocês sabem, minha formação é de médico cirurgião e uma parte da minha especialidade é em cirurgia do trauma. Então, quando se fala em trauma, eu quero dizer para vocês que eu vivenciei o bom e o pior do trauma durante a minha formação e durante o meu tempo que eu tive trabalhando no Hospital Municipal, no Hospital em Caraguatatuba, no Hospital em Caçapava, em vários locais onde eu pude atender, eu vi a situação e as mazelas relacionadas ao trauma. E para vocês saberem um pouco dos números, a gente tem dados levantados do Ministério sobre o ano de 2016 e 2017. E os números mostram que o trauma ou os acidentes relacionados ao transporte reduziram na nossa região. Mas os relacionados ao atropelamento de pedestres, houve aumento. Então, os números são esses: 235 mortes relacionados a acidentes envolvendo o trauma no ano de 2016 e 188 em 2017, né? A gente teve redução aqui na nossa região, mas os atropelamentos, sejam na faixa de pedestres ou de alguma outra forma, eles aumentaram de 46 para 57. Então,
parece que as pessoas não estão dando importância ao pedestre. E isso, então, mostra que a gente precisava de um tipo de ação. E quando a gente traz educação, e daí eu quero dizer e levantar o fato de que não só a Secretaria de Mobilidade está envolvida nisso, mas vocês sabem, o doutor Danilo Stanzani há muito tempo vem falando sobre os problemas relacionados ao trauma, principalmente ao uso de bebida alcoólica, juntamente com a direção, que é uma coisa que acaba lesando tantas pessoas e levando tantas pessoas à morte. Eu vivenciei, durante o meu trabalho como médico, um momento em que, inicialmente, não era nem obrigatório o cinto de segurança. E eu estava cansado de ver todos os dias naquele hospital aquelas pessoas com traumatismo, sem uso de cinto, não era obrigatório pelas empresas que faziam os nossos carros, de terem um airbag, então a quantidade de traumatismo de face era muito grande. E quantos pacientes eu tive que entubar na rua para poder tentar salvar. Por quê? Porque não tinha um cinto. E daí veio toda a reformulação da obrigatoriedade do cinto, do uso da cadeirinha em bebês, e daí a gente vê esses números reduzindo. E falando em cadeirinha de bebês e de criança, eu quero dizer que, infelizmente, eu ainda estou cansado de ver pais que colocam o cinto de segurança em si mesmos, achando que pode colocar o cinto no motorista, e quem está de passageiro na frente, e quem está atrás não precisa. E quantas crianças eu peguei mortas, porque os pais estavam com cinto e as crianças saíam pelo para-brisa. Um dos casos piores que eu vi foi na frente da GM, a empresa que faz carro. E daí uma criança estava dentro de um carro, de uma Kombi, e daí um cara alcoolizado bateu nessa Kombi e eu fui tentar resgatar essa criança, que já estava fora do carro, porque ela foi ejetada pelo vidro. Então, tantas coisas relacionadas ao trauma. E para vocês saberem quais são os números relacionados ao trauma, nós gastamos hoje no país em torno de 200 bilhões de reais com o trauma. Isso quer dizer que são 200 bilhões que poderiam estar indo para outro lugar. E daí, quando a gente fala que desses, cerca de 20% são atropelamentos que acontecem, às vezes, na faixa de pedestre. E quantas vezes eu já quase não fui atropelado, tentando atravessar ali para entrar no Hospital São José, todo mundo passando em alta velocidade, eu já pedi até um sinal com abotoadura lá para a gente poder, os funcionários, atravessar, porque as pessoas passam em alta velocidade, preocupadas em chegar no seu trabalho, e poucos se interessam pelo pedestre. E daí a gente acaba, então, vendo números que são alarmantes, 41 mil mortes no trânsito no nosso país. E quando a gente fala de 41 mil mortes no trânsito, nós também temos que lembrar os sequelados. E daí, eu tenho um número que são 284 mil sequelados por ano. E quando tem esse paciente que é sequelado, ele vai demandar mais da saúde. Às vezes ele vai inutilizar o trabalho de um parente, que vai ter que parar de trabalhar e começar a cuidar deste. E daí vai ter que ir para o Lúcio Montoro, vai ter que utilizar os meios da saúde para tentar recompor ou melhorar um pouco a perda, aquela sequela que ficou. Mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas em chegar cedo, até o momento em que atropelam ou acabam por lesar uma vida, como, infelizmente, no trânsito pode acontecer. Ontem eu tive... a gente perdeu um amigo no trânsito, né? Atropelar, um acidente envolvendo uma motocicleta, uma moto e uma carreta. E daí ele foi levado para a vila, tentou-se de tudo, mas infelizmente ele se foi. Então, para evitar tudo isso, a gente precisa ter leis, mas também educação. E daí é importante que a gente tente levar esse tipo de informação ou estimular que a população faça isso, para que a gente diminua esses números, tanto de custo quanto de perda de vidas. E daí
eu não tinha como deixar de falar, até por causa da minha formação. E quantas noites eu passei acordado, atendendo e operando pessoas por causa de acidentes. Então, acima de tudo, eu queria parabenizar a Secretaria de Mobilidade, também a Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Danilo, e também ao prefeito pela iniciativa de poder fazer um trabalho que pode, inclusive, ser copiado por outras cidades. Então, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na segurança. Hoje saíram novos dados das pesquisas que estão sendo feitas, dos estudos, e São José dos Campos também tem diminuído consideravelmente o número de homicídios, latrocínios, assaltos, furtos, roubos de carro. Que mais? Infelizmente, nós não conseguimos, viu, Amélia? Presta atenção, não conseguimos diminuir o número de estupros. Estupros nós conseguimos aqui em São José dos Campos, ainda está com problema, que eu acho que nós temos aí, fazer essa frente mesmo, para fazer valer essa frente, delegacia 24 horas e pedir mais... precisamos ver isso urgente. Então, o total de roubos de veículos diminuiu, latrocínios, homicídios. Isso aí é um esforço que já está começou em 2017, quando a prefeitura fez a gestão integrada junto com a Polícia Militar, com grupo, né? O prefeito criou o Grupo de São José Unida, Segurança e Inteligência, reunindo as principais forças de segurança que atuam no município. São José Unida foi uma iniciativa inovadora que começou a gerar bons frutos. Participam desse programa a Prefeitura, a Polícia Militar, Corpo Bombeiro, a Polícia Rodoviária Estadual, DETRAN, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Guarda Civil Municipal. Não só fez esse agrupamento de todos os setores de segurança existente na cidade, como também fez sua parte, que principalmente fez sua parte, só não ficou cobrando dos outros. Criou o sistema eletrônico de monitoramento de veículos, câmeras de monitoramento com tecnologia de fotossensores que permite a obtenção de informações instantâneas sobre veículos que passam pelos portais de segurança instalados em vários pontos de entrada e saída da cidade. Quando foi instalado esses sensores, a população começou a criticar muito, sem saber que isso aí fazia parte do programa de segurança da cidade, que eram colocados em pontos estratégicos para controle de entradas e saídas de veículos da cidade, como também entrada e saída das grandes, da Dutra, de todas as estradas. Também fez a reimplantação, que foi muito importante, da atividade delegada, a modernização do sistema de iluminação com LED, contratação de mais 70 guardas civis municipais, mais agilidade na Guarda Civil com a substituição de 100% dos veículos da frota por carros elétricos. Então, eu queria parabenizar o prefeito, que fez muito bem sua parte, investiu, apesar de 2017, apesar de todas as dificuldades que estava tendo na época, e está colhendo frutos. São José dos Campos está colhendo os frutos agora. Com a palavra, o vereador Marcão, da Academia. Complementando aí a palavra também da vereadora Dulce Rita, é verdade, principalmente a questão de segurança pública, né, Dulce? Você colocou já todos esses dados aí. Hoje a prefeitura também está tentando finalizar essa licitação das novas câmeras, que faz reconhecimento facial também. Isso vai ser um trabalho inovador, mais um trabalho inovador na cidade, vai ser importante isso. Várias inovações que vai ter na questão de segurança pública na cidade. E só também colocando aqui, através desse projeto de sinal de gentileza, vou fazer uma proposta aqui para o secretário também, de mobilidade urbana, o Paulo Guimarães. Vou acompanhar também as falas da vereadora Renata Paiva. Realmente fazer um trabalho voltado aos idosos é muito importante. Hoje, Renata, para você ver, eu fui numa ação social feita na área verde, lá no Bosque do Eucalipto,
né? Na área verde, que a gente fala área verde 1, que é em frente à Casa do Idoso Sul. Então, do lado, a área verde ela fica central entre a Avenida Andrômeda e a Avenida Ouro Fino. Hoje, na quinta-feira, especialmente, na Avenida do Ouro Fino, passando a Avenida do Ouro Fino, a gente tem a feira do Bosque Eucaliptus. Você tem a Avenida Ouro Fino, você tem a área verde, você tem a Andrômeda e você tem a Casa do Idoso. Então, hoje eu fiquei ali participando, acompanhando, porque a gente está lá também acertando, acompanhando a manutenção da bomba da piscina da Casa do Idoso Sul, e conversando lá com os idosos, e eu vi um tráfego muito grande de idosos na avenida, tendo que correr, carro acelerando, carro que não via o idoso entrava na frente, e para você ver, a 50, 60 metros para a lateral é o semáforo com faixa de pedestre. Mas na frente da Casa do Idoso, que dá com a área verde, não tem faixa de pedestre, porque é um retorno. E é claro, o idoso ele está ali, ele já olha ali na frente, qualquer um, não só idoso, olha à frente, você vê o espaço onde você quer ir, dificilmente caminha até 60 metros para pegar a faixa no semáforo e ir para o local. Isso também, vamos lá, é particularidade do local, mas também é igual para você ir lá para a feira. Quando você passa para o Fino é a mesma coisa, na feira não tem a faixa, e a faixa é a 50 metros para frente, com sinal. Mas, porque você está à frente onde você quer chegar, leva a pessoa a atravessar naquele local onde não é o local apropriado. Então, também deixo aqui para o secretário, para a gente, uma solicitação, para a gente acompanhar, fazer uma ação também, desse gesto de gentileza, ou de orientação também dos idosos, atravessar na faixa, porque ali o fluxo de idosos, são mais de 1.200 idosos naquela Casa do Idoso Sul. Agora vamos levar isso a todas as casas do idoso também. Eu acho que todas as casas do idoso, ela tem essa particularidade de travessia à frente. Então é importante implantar um trabalho desse lá também. Já deixo a solicitação aqui para o secretário. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, saí de uma reunião lá perto do Dom Pedro, estava vindo pela avenida, passei pela Cidade Jardim, eu olhei um carro da ambulância, um carro da Secretaria de Mobilidade e a Polícia Militar. Eu falei, não, deve ser um comando, né? Eles falam uma parada que a PM já faz de vistoria, fiscalização de automóveis ou de outros. E não, cheguei lá perto, foi mais um acidente de atropelamento, em cima de uma faixa, onde não tem um semáforo, mas é uma faixa, mas foi com um ciclista. Carro com ciclista. Na Cidade Jardim, hoje, por volta das 4 horas da tarde. Então, a gente também colocar essa situação do ciclista, né? Que o ciclista também tem muita dificuldade pela questão das vias, dos cruzamentos, da onde é prioridade um de outro, né? Então, fazer esse trabalho também de conscientização, ampliar isso também para o ciclista, eu acho que vai ser um trabalho muito bacana, que a Secretaria já vem desenvolvendo, mas ampliar ainda mais. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, eu achei muito interessante que a vereadora Dulce Rita veio aqui nesse microfone e trouxe algumas informações sobre segurança na nossa cidade, com números, inclusive, e a gente percebe que as coisas realmente acontecem quando você tem a possibilidade de envolver todos os atores, como foi feito na questão da segurança, na criação desse núcleo, né, de combate à violência aqui na nossa cidade. Por que é importante isso? E um dos fatores na questão da segurança que eu acho que foi fundamental foi o programa criado pela Polícia Militar, que é a vizinhança solidária, né, que você envolve, né, toda a população através dos mais diversos bairros e regiões da nossa cidade. Você só consegue realmente resultados positivos daquilo que você propõe quando a população, entendeu? E toda a sociedade
civil organizada nos mais diversos segmentos aderem à proposta. No caso das bikes compartilhadas, né? A população aderiu, né? Então, quando a população adere uma ferramenta, adere um programa, adere um projeto, adere um aplicativo, seja qual for o instrumento, né? Ela se sente parte, entendeu? E quando ela se sente parte, entendeu? Ela, com certeza, vai fazer o seu melhor. Entendeu? Por quê? Porque ela se sente corresponsável. Entendeu? Então, essa questão, voltando para a questão do trânsito de São José dos Campos, né? E essa questão da segurança também, que o próprio vereador Marcão falou do reconhecimento facial, né, que tem toda essa tecnologia de inteligência hoje, né, disponível. São muralhas, né, de segurança que são criadas nas cidades, né? A gente tem que realmente, cada vez mais, Dulce, discutir isso, entendeu? Com todas as frentes possíveis, para a gente tornar cada ação dessa o mais efetivo possível. E, da mesma forma, na questão do trânsito de São José, né, que a gente sabe que, infelizmente, é tão violento, né, que as pessoas não têm... a intolerância, muitas vezes, prevalece, né, nas ações. As pessoas, quando você dá uma seta, aí que ela acelera mais, né? A questão dos próprios ciclistas, né, muitas vezes desrespeitados, mas também não tem a cultura de respeitar um pedestre, entendeu? Muitas vezes quase que atropela. Quando você olha para trás, a bike está passando por cima de você, né? Idoso nem sempre tem o mesmo movimento, a mesma rapidez, né? Então, a gente tem que realmente envolver todo mundo. A própria prefeitura tem uma ferramenta incrível, que são os próprios públicos. Tem o Integra, a questão da pessoa com deficiência, que pode ter um trabalho específico, né, voltado para a pessoa com deficiência dentro dessa campanha, né? Tem as próprias unidades básicas de saúde, né, que tem uma frequência muito grande também de idosos, né, que você pode trabalhar através da saúde, as UPAs, enfim, pegar aí todas as ferramentas que nós temos disponíveis hoje e envolver de uma forma com que a gente possa realmente, né, sair desse patamar que, infelizmente, nós temos hoje de fatalidade, mortes, em detrimento da violência do nosso trânsito, fora as sequelas que foram aqui mensuradas, né? E a gente sabe o quanto isso resulta, né, para a saúde pública da nossa cidade e também para a vida das pessoas, né, para a produção, para a economia, enfim, para que a gente possa dar um exemplo, né, de um trânsito seguro, que respeita o pedestre, né, e o pedestre também precisa ser reeducado, porque muitas vezes o próprio pedestre ele não respeita a faixa que lhe é garantida de segurança e atravessa em qualquer curso, simplesmente para facilitar o seu tempo, ou até mesmo porque entende que, naquele momento, ele tinha uma previsão de travessia, né, correndo aí em risco a sua própria vida. Então, que a gente possa realmente abraçar essa causa, junto com essa casa, junto com a prefeitura, né, que cada um, com as igrejas da nossa cidade, né, com todos os segmentos que nós temos, e envolver essa campanha como uma campanha que é uma bandeira desse governo, né, e dessa cidade, trazendo um trânsito mais seguro para a nossa São José dos Campos. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Queria até concordar plenamente aí com a Renata e dizer o seguinte, que agora é a população se apoderar do seu espaço dentro da rua. Só basta isso. E a divulgação, como você falou, dentro de todos os setores da prefeitura. Mas se a população sentir confiança, que está bem divulgado, que está cada um sabendo do que tem que fazer, e a população fazer respeitar que a rua é dela, principalmente, depois do carro, dela de bicicleta, depois do carro, pegar a hierarquia, que todos os países funcionam. Nós, infelizmente, aqui somos poucas cidades ainda, mas nós vamos dar um jeito da população se apoderar do espaço que ela tem.
Só quero também deixar registrado, já todos falaram sobre o programa de ontem, que foi no Hospital Municipal, sobre o sinal de gentileza. Também quero parabenizar o secretário Paulo Guimarães, o prefeito, toda a sua equipe. Ontem nós estivemos lá no Hospital Municipal, lançando esse programa, Sinal de Gentileza. Como eu fui falado várias e várias vezes aqui, levar isso agora para a casa de idosos, as escolas, como falou bem a Renata, vários setores da cidade para fazer esse trabalho de conscientização. Nós temos várias travessias elevadas na nossa cidade, onde passa muita gente, né? Passa familiares, estudantes, enfim. E nossa cidade não tem, de fato, um costume ainda, esse respeito dos carros pararem, né? Nas faixas da travessia. Então, é muito importante essa troca de gentileza entre o motorista e o pedestre. Isso mostra realmente a preocupação da Prefeitura com relação ao trânsito dos pedestres na nossa cidade. Eu quero também comunicar aos vereadores, hoje nós temos aqui na nossa mesa, e compondo a nossa mesa aqui, duas pessoas importantes, que é a Élide Dalprá Alegre, e temos também a Lucijane Cardoso Melo Cordeiro. Gente, elas entraram na casa, fiquei sabendo aqui através do povo aqui, do pessoal da assessoria, 95, 23, setembro de 95, 23 anos aqui servindo a população dessa casa, trabalhando um trabalho com eficiência, qualidade, atendendo os vereadores que já passaram, né, não voltaram, que estão até hoje. E amanhã é o último dia delas aqui, nós vamos sentir saudade. Eu queria compartilhar isso com vocês e desde já pedir, falar para elas, agradecer mesmo, obrigado por tudo que vocês fizeram para essa casa, nos 23 anos aqui, contribuindo, participando do dia a dia, enfim, participando de tudo que acontece aqui. Pode ter certeza que os vereadores vão sentir saudade, mas a gente deseja para vocês, nessa nova empreitada de vocês, muito sucesso, muita saúde, e que Deus abençoe. Então, uma salva de palmas. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, né? Realmente é com tristeza e alegria, né? Tristeza porque a gente perde duas baitas funcionárias, né? Desde 95. Então você veja, né? Não faz muito tempo, não, né? Mas olha só, nós convivemos. Era lá em cima, naquele espaço lá da Praça Afonso Pena, depois viemos para cá, e funcionárias exemplares. Aliás, a nossa casa, senhor presidente, ela prima por isso. Estou vendo agora jovens funcionários entrando na casa, e a preocupação dos que saem, aqueles e aquelas que já saíram, elas sempre tiveram essa preocupação de manter a nossa casa sempre com aquele respeito que a própria opinião pública faz da Câmara. Não é à toa que a nossa Câmara é top, é primeiro lugar nas 10 maiores cidades do estado de São Paulo. A Câmara de São José dos Campos é a mais bem avaliada. É fruto desse trabalho, principalmente dos efetivos, que carregam esse piano pesado, às vezes, para que a gente possa fazer o trabalho nosso como parlamentar. E, por isso, eu vejo, assim, às vezes, com tristeza, porque perde realmente funcionários que se dedicaram, né, com aquele amor a essa casa, e vereadores de partidos diferentes, vereadores de jeitos diferentes de trabalhar, mas sempre com aquela presteza que faz do servidor o servidor. Por isso que chama servidor, não é funcionário, é servidor.
servidor que serve as pessoas. No caso aqui, serviram não só a população, mas também os funcionários da casa, os servidores da casa e também nós, vereadores. Muito obrigado a vocês, boa sorte e sejam muito felizes. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Também, senhor presidente, eu tive hoje já me despedindo, né? E eu quero aqui deixar a nossa gratidão a vocês, né? Porque sei o quanto foram exemplares, né? Trabalhando com lisura, né? E exercendo a vocação, né? E a missão, né? Que vocês assumiram e que Deus também, né? Lhes confiou, né? Eu entendo que, vereador Walter, acho que trabalhar numa casa, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, num Congresso Nacional, ou num governo ou numa prefeitura, é o maior desafio que um funcionário público pode ter. Entendeu? Porque ele sofre constantemente as mudanças de governo, né? E com isso, ele também é, muitas vezes, penalizado, né? E se não é uma persistência, né, pela vocação, pela profissão, pelo amor que ele realmente deposita, né, nesse trabalho, ele não consegue persistir, né? Ele acaba desistindo na metade do caminho. E quando a gente vê vocês duas, né, ao longo desses anos, servindo a tantas pessoas, né, servindo essa casa, né, e com certeza deve ter passado por muitos dissabores, né, por muitos aborrecimentos, mas também por muitas recompensas, né? E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui só temos que agradecer, né? E que Deus possa abençoá-las aí nessa nova empreitada, nesse novo desafio de vida, considerando aí que ainda são muito jovens, né? Ainda tem, com certeza, aí outros planos a desenvolver. Deus abençoe vocês e muito obrigada por tudo. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos incluídos na pauta de hoje. Processo número 3468/2019, projeto de lei número 120/2019, de autoria do vereador Maninho, 100%. Denomina Rua 5, localizada no loteamento Floresta, de Rua Aurora Pereira de Oliveira. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo número 3470/2019, projeto de lei número 121/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina Rua 28, localizada no loteamento Floresta, de Rua Daniel Ribeiro de Paulo. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo número 3471/2019, projeto de lei número 122/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina a Rua 5, localizada no bairro Dom Pedro II, de Rua Diácono Agostinho Silvério dos Santos. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo número 3472/2019, projeto de lei número 123/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina a Rua 6, localizada no bairro Dom Pedro II, trecho 1, de Rua Carlos Domingos Beppe. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. Processo número 3473/2019, projeto de lei número 124/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina a Rua 13, localizada no loteamento Floresta, de Rua Orozimbo Henrique Pirangelli Veloso. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 11/4/2019. São esses os projetos, senhor presidente. Passaremos agora ao processo de votação
Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Só queria lembrar o nome de Paulo Gouveia, que faleceu ontem, foi enterrado hoje em virtude daquele acidente que eu comentei com vocês, um acidente de trânsito. Em discussão, o processo 2012-2019. Alguém inscrito? Não havendo. Em votação, o processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Acabou, vamos embora. Não tem ninguém inscrito, não, né? Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, para facilitar os trabalhos e de acordo com as lideranças, solicito que a votação da denominação de ruas e honraria seja votação em bloco, tá bom? Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, processo 1005/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. A tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1 ao processo número 1006/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Com certeza. De quem é o Palmeiras? O Palmeiras é da Crefisa. Não é, Wagner? Hein? O Palmeiras não é da Crefisa? Se a Crefisa sair lá, o Palmeiras não quebra? Fala a verdade. Hein, Zé? Já passaram por isso uma vez. Então, Parmalat, não lembra, Zé? Hein? Ganharam tudo, depois caíram tudo, né? Os caras estão aí. O importante é a atualidade. Agora tinha um que ontem mandava. Tinha um que mandava. Tinha um monte que ele mandava assim, 4, 5, não, já estamos nos 5 com esse ontem. Os corintianos ontem choraram sangue. Ontem foi difícil. O Valdir estava desesperado para dar uma no Valdir, não tinha jeito. Como é que foi nos pênaltis? Putz, no pênalti. O cara foi ruim demais, né? O time perdeu 2 pênaltis diretos, os 2 primeiros. Não, o cara me perdeu os 2 primeiros pênaltis lá, daí eu falei, acabou. O primeiro ele escorregou. O primeiro foi bater, ele foi bem, mas daí o pé de apoio dele escorregou, ele bateu, a bola subiu. O outro bate o Cássio. Tamanho do Cássio. O Cássio só pega pênalti do lado esquerdo. O cara vai e bate do lado esquerdo. Aí os dois... Em votação, os processos e emendas referentes a denominações e honraria, constante da pauta de hoje. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade.
Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo 12067/2019, projeto de lei 2018, desculpa. Projeto de lei 474/2018, autoria do vereador Maninho, 100%. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo 12068/2018. Projeto de lei 475/2018. Autoria, vereador Maninho, 100%. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 851/2019. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria da Glória, a pedido do vereador Wagner Balieiro, e da senhora Otília Ritoye Matissumura, solicitada pelo vereador Walter Hayashi, e também senhor Paulo Gouveia pelo vereador Dr. Elton. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.